Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, no Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para refletir na Palavra de Deus. É tempo das profecias se cumprirem. Nós estamos vendo elas se cumprirem diante dos nossos olhos. Podemos observar a crise política, a crise financeira, podemos observar a crise institucional, podemos ver o caos na saúde. E os sinais são esses. Jesus disse: ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos em vários lugares da terra. Então, o que nós podemos esperar? O que virá depois? O que nos reserva o futuro? É isso que nós precisamos começar a pensar. O que nos reserva o futuro? Porque para algumas pessoas parece que o futuro é aqui na terra. A pessoa vai se cercando de tantos recursos para viver e viver bem nessa terra, que parece que essa pessoa não se lembra que um dia ela vai morrer e vai deixar tudo aqui. O homem mais rico do mundo tornou-se pobre da noite para o dia quando ele morreu, quando ele foi chamado a prestar contas da sua vida diante do Criador. E você pode até dizer que não acredita, você não acredita na Bíblia, você não acredita na doutrina judaico-cristã, você não acredita nessa religião cristã e monoteísta, e você pode até não acreditar em Deus. Como eu já encontrei até mesmo jovens alunos, pré-adolescentes, que olham para mim e dizem assim: professor, eu sou ateu. É? Você é ateu? Você pode ser, ele te dá o direito de ser ateu, mas você vai ter que se explicar diante dele, mais cedo ou mais tarde. E se você não andar com Deus, vai ter que se explicar diante dele mais cedo do que iria se você andasse com Deus, para ele prolongar sua vida, lhe guardar dos perigos, lhe dar vida, saúde e condições de viver nesse mundo e de viver bem. Agora a escolha é sua. O assunto que eu trouxe hoje em pauta é: não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Parece uma palavra simples, mas é uma realidade que está na vida de muita gente. Tem muita gente ainda colocando uma pedra sobre a outra, tentando construir uma fortaleza, tentando criar um recurso ao qual vai se apegar para continuar vivendo para sempre nessa terra. Isso é muito triste, porque tudo que nós vemos nesse mundo é ilusão, é passageiro e muito em breve vira cinza. Antes de entrar na discussão propriamente dita, eu gostaria de lembrar a parábola do homem rico, que é tão conhecida de todos. Aquele homem que um dia olhou pela janela da sua mansão na fazenda e viu aquele campo coberto de trigo para todo lado. A produção tinha sido muito abençoada, tinha sido multiplicada. E ele disse: o que eu vou fazer com tanto trigo? Meu celeiro é tão pequeno. E brilhou uma ideia na mente dele, disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esse celeiro velho, vou construir celeiros maiores, vou colher todo aquele trigo, toda a minha fartura, ajuntar em abundância nos meus celeiros, e depois eu direi para a minha alma: ó alma, tens reservado para ti muitos bens para longos anos, come, bebe e se alegra. Mas Deus disse: naquela noite, louco, pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E Jesus termina com um conselho: assim é aquele que ajunta tesouros nessa vida, mas não enriquece para a vida eterna. Muitas pessoas vivem como se não houvesse uma outra vida, como se essa fosse a única e perpétua, como se isso não fosse acabar. É errado adquirir bens?
Não, absolutamente. Se você está sendo abençoado, glória a Deus, continua sendo abençoado. Se Deus põe na tua mão, agradece a Deus, dá louvor a Deus e ajunta para você, para sua família, porque isso é um privilégio que Deus deu a você. Mas não ponha nisso o seu coração. Não faça disso o seu objetivo final dessa vida. Lembre-se de que há um Deus e você não está aqui por acaso, você tem uma missão. Deus deixou você aqui porque Deus quer se manifestar através da sua vida. E não é através da riqueza, do dinheiro, do poder, da magnificência que Deus vai se manifestar, mas através do seu louvor, da sua adoração, da sua pregação do Evangelho, do seu testemunho de vida, aquele testemunho que você fala em Deus a todo momento. Tudo para você é Deus. Já percebeu que a pessoa, quando ela é cheia de Deus, ela fala em Deus por tudo? Tudo que acontece é porque Deus fez, é porque Deus permitiu, é porque Deus quer assim. A pessoa está cheia de Deus. Mas tem aqueles crentes que você conversa com ele o dia inteirinho. Ele fala todo tipo de assunto, mas nem se lembra do nome do Senhor. É como se o Senhor só existisse lá na igreja. Na igreja, não no templo, né? Porque a igreja somos nós. Por que é que nós somos igreja? Porque o Espírito Santo quer habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas um templo do Espírito Santo que não fala nele é porque ele não está presente. Se ele estiver presente, você vai falar em Deus sim. E eu disse isso para uma pessoa uma vez que dizia que era muito crente, inclusive uma pessoa que profetizava e cantava em língua estranha, e a pessoa disse para mim, isso é fanatismo. Eu disse, eu admito que eu sou fanático. Eu sou. Você deveria ser também. Porque Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se você ama alguém, você fala na pessoa a todo momento, você lembra da pessoa a todo momento, você fala dela e fala com alegria e fala com entusiasmo e tem prazer de falar dela, porque é o objetivo do amor da sua vida. O que é que está no seu coração agora, hein? Bom, eu estava pensando nesse assunto aqui. A igreja mudou. Eu ouvi hoje num vídeo um sujeito que se diz esclarecido dizendo que os tempos evoluíram. Oh Senhor, eu preferiria ouvir um burro zurrando bem alto do que escutar uma pessoa falar uma coisa dessa para tentar menosprezar os preceitos da palavra de Deus. O mundo pode evoluir o quanto quiser, mas Deus é o mesmo, Ele não muda. Deus não muda nunca, Ele nunca mudou, Ele nunca vai mudar. Não tem como Deus ser mais sábio do que Ele é. Não tem como Deus perder o conhecimento dEle. Não tem como Ele melhorar em nada, porque Ele é perfeito. E nessa perfeição é que Ele nos escolheu a nós, pecadores, para viver para Ele. Precisamos viver para o Senhor. Mas para isso é necessário que muitas vezes nós façamos um desapego dos bens materiais. No ano passado, um casal muito pobre alugou a casa da minha mãe. Tinha ficado alguns móveis velhos, uma mesa com uma perna quebrada e uma estante, uma penteadeira e um liquidificador. E eu fui lá quando eles foram ver a casa e eu disse, olha, se vocês quiserem pode pegar tudo isso para vocês. Eu cheguei em casa e minha esposa falou, por que você é tão desapegado de bens materiais? Eu disse, porque eu não sou daqui. E eu não pretendo ficar aqui. O meu carro não é meu. Ele está comigo para que eu administre. A casa que eu moro está comigo para ser administrada, mas tão rapidamente eu saio desse mundo, outra pessoa vai tomar o meu lugar. Não posso levar minha casa, não posso levar meu carro, não posso levar dinheiro. Nada que eu tenho aqui é meu, mas Deus me deu esses recursos para que eu testemunhasse da sua bênção na minha vida. É necessário desapego. Eu uso das coisas desse mundo, mas eu não abuso. Eu uso porque Deus pôs na minha mão, mas não é meu, não considero meu, não sou dono de nada. De nada. A única coisa que realmente importa para mim é que o meu nome
está escrito no livro da vida. E que no dia que o Senhor fizer chamada, o meu nome estará escrito nesse livro, o meu nome vai ser chamado. E eu agradeço a Deus pela misericórdia dele, de ter me chamado, me escolhido, me elegido para que eu me tornasse um cidadão da Nova Jerusalém. É preciso que haja espiritualismo acima de apegos materiais. É preciso viver a vida espiritual mais do que nós vivemos a nossa vida material. Alimentamos o nosso corpo, cuidamos da nossa saúde, vestimos uma bela roupa, andamos de carro, temos muitas vezes um carro bom, queremos um melhor, queremos uma casa melhor, queremos mais casas, queremos mais coisas. E tem tanta gente que se engana com isso, vive iludido, apegado a isso. É meu carro, é minha casa, é meu dinheiro, são as minhas terras, são os meus objetos, e aqui ninguém põe a mão. Para com isso, irmão. Para com isso, não é nada seu. Se você está na administração desses bens, glória a Deus, que foi bom para você, que te abençoou, mas não diga que é seu, não é seu. Está emprestado para você, na verdade, porque você não vai levar nada disso. Os maiores bilionários do mundo ficaram miseráveis da noite para o dia, porque foram só no caixão, não levaram uma única moeda com eles. E a vida espiritual, como é que ela estava, hein? Se a pessoa é uma pessoa que viveu para Deus, ela pode ser o cara mais rico do mundo. Está na glória. Mas se viveu para o dinheiro, servindo a Mamon, então está com Mamon, o Deus do dinheiro, lá no inferno. O nosso foco tem que ser na vida eterna, porque nós não sabemos o momento que nós vamos partir desse mundo. Nós não sabemos quando nós vamos deixar esse mundo. Eu posso me deitar essa noite bem e amanhã, amanhecer, pôr um sangue pela boca. Qualquer um de nós. Você pode achar que está bem, mas de repente tem uma doença maligna no seu interior que ainda não foi detectada porque é assintomática. E você não sabe, você está aqui gritando alto, sendo arrogante, querendo ser melhor do que os outros. Quem é você? Você é cinza, você é pó. Se humilhe diante de Deus para Deus exaltar você. As pessoas que mais se abaixarem, as pessoas que mais se humilharem, são as pessoas que serão exaltadas por Deus. Deixa Deus comprar a tua briga. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele te abençoar. Nós temos uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 até o 37, que eu vou estar lendo. Barnabé vendeu sua propriedade para repartir com os irmãos. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Passagem interessante, né? Você percebe pelo livro de Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, aquela primeira igreja que se reuniu em Jerusalém logo após a partida do Senhor para a glória, era um povo que realmente acreditava no céu, era um povo que realmente acreditava na volta do Senhor, porque eles vendiam as suas propriedades, eles repartiam, eles não vendiam para parecer bonzinho, mas porque eles ficavam com pena dos que não tinham nada. Imagino eu sentado na minha casa, numa cadeira confortável, comendo uma comida saborosa, e o meu irmão passando fome, morando na rua, talvez morando debaixo de uma ponte ou debaixo de uma marquise, passando frio, tomando chuva, brigando com os cães da rua para pegar restos de comida. Como é que o meu coração fica desse jeito? Como é que eu não posso me compadecer dessa pessoa? Bom, a gente não pode resolver o problema de todo mundo, né? Isso é óbvio. Eu estou falando dos irmãos, da pessoa que vive na mesma fé que você, que é a família do Senhor com você,
que compartilhe a sua fé, a sua esperança na redenção. E eu sei muito bem do que eu estou falando, falo com propriedade. Houve uma ocasião em que eu trabalhava num emprego que eram 4 pessoas. Cada um dos 4 tinha um salário diferente. Eu era o que trabalhava no trabalho mais pesado e o que ganhava menos dos 4. Bom, dava para sobreviver, né? Não estou reclamando por isso, mas sabe quando você paga um mês de compra no mercado e fica devendo outro, e paga outro e fica devendo outro? Isso porque você vai no mercado, você pega arroz, feijão, óleo, talvez um pedacinho de carne para o fim de semana, e aquela pobreza, aquela dificuldade, você vai repartindo a sua pobreza para dar para passar o mês. É difícil. Hoje eu estou abençoado, graças a Deus, graças a Deus. Mas eu fico olhando para certas pessoas. Eu me filiei recentemente num site chamado Voz dos Mártires, Missão Voz dos Mártires, lá em Portugal, de Portugal. Daqui do Brasil não sei o que aconteceu. Eu me filiei, eu quero ajudar eles, eu quero ofertar para eles. São pessoas que precisam, são cristãos que são perseguidos em países comunistas, e eu fico doente quando eu vejo um crente defendendo a esquerda comunista que desvaloriza os valores cristãos e ataca a família e ataca os valores que nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil, país que tudo pode. Mas não vai para lá para saber o que eles estão passando por lá. Não vai lá para um país comunista para ver o que eles estão passando. E eles passam fome, eles têm dificuldade, eles são perseguidos. Recentemente eu soube que os nossos irmãos chineses, eles estão passando o maior aperto. Eles deixaram de receber auxílio do governo durante a pandemia porque não quiseram negar sua fé. Eu não entendo uma democracia dessas, né? O pessoal diz que é democracia, mas é uma democracia que você não pode pensar livremente. É uma democracia que você perde o benefício, você perde o direito de comprar, perde o direito de vender, você perde qualquer tipo de ajuda que você precisa do governo. Eu fico penalizado. Eu gostaria de recomendar para vocês um filme que eu baixei recentemente via torrent. Chama-se Torturado por Cristo. A história do missionário Richard Wurmbrand. Ele e sua esposa Sabine, que passaram mais de 20 anos presos em celas separadas porque não quiseram negar sua fé. Todos que saudaram o comunismo quando entrou na Romênia ficaram bem, mas Richard Wurmbrand e sua esposa Sabine foram torturados por muito tempo para negar sua fé, mas não negaram. Por fim, quando houve abertura política, eles foram libertados e o reverendo Richard Wurmbrand saiu do seu país e fundou a missão A Voz dos Mártires para prestar socorro para os irmãos que sofrem. Irmão, você que já sofreu deve saber como é triste. Sentar na beira de uma mesa, não ter o que comer. Você passar fome às vezes não é o pior é você ver seus filhos passando fome. E ainda tem pessoas que te acusam. Você está passando por isso porque você está em pecado. Você fez alguma coisa que Deus não se agrada. Eu passei por isso por 3 vezes na vida. E uma das mais difíceis foi em 92. Dizimista fiel, ofertante generoso. Ia 6 dias por semana na igreja para cooperar com os pastores e os cooperadores. E sabe, fiquei ali, na mão de Deus. Não foi tão triste porque naquele tempo nós tínhamos um prefeito que dava comida na escola o dia todo. Então eu mandava meus filhos, que eram pequenos, tomar banho mais cedo e ir para a escola mais cedo para comer. Mas eu e minha esposa ficamos 3 dias indo na torneira tomar água para encher o estômago, que era tudo que a gente tinha. Era tudo. E hoje eu me compadeço. Eu morava lá em Sumaré, quando um dia entrei no Mercado Gudibon. Quem não conhece o mercado precisa conhecer, ele é incrível. É uma rede de supermercados que tem de tudo que você imaginar, tudo. E era ali que eu fazia minhas compras, e eu entrei, e quando eu fui entrar naquele mercado, tinha uma mãe com uma criança no colo e uma puxando pela mão. Disse: moço, o senhor não pode comprar um leite especial para minha filha que tem no mercado? E eu disse: posso sim, entra comigo. Aí ela entrou
E ela disse, eu posso pegar um pouco de tomate? Eu falei, pode pegar tudo que você precisar. Então ela pegou uma cestinha e foi pegando algumas coisas, pegou tomate, pegou arroz, pegou feijão, pegou café, acho que ela não tinha nada. E foi pegando. Em 2009, eu paguei R$110 da conta dela. Era um bom dinheiro. Mas eu não tive coragem de dizer, não, chega. E quando nós passamos pelo caixa, perto do caixa tinha aquelas vitrines de chocolate. Tadinho, o menino devia ter uns 5 anos. Meu coração partiu, ele pegou um chocolate daquele, a mãe disse, põe aí. Eu falei, não senhora, vai levar o chocolate porque ele está com vontade. É triste ter vontade e não poder. É triste pegar uma coisa para comer, alguém falar, põe de volta no lugar. Eu falei, não senhora, pode levar sim. Eu tenho muito prazer de pagar porque Deus abençoou a minha vida. E eu não tive mais oportunidade de conhecer ela, foi naquele supetão e eu fui embora, não sei quem é, não vi mais ela. Mas sabe, é isso que tem que acontecer. Você passou pelo sofrimento. É hora de você se condoer de quem está sofrendo. Mas tem pessoas que endurecem o coração. Não, eu passei sofrimento, eu lutei, agora que eu tenho é só para mim. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia desse coração cruel, insensível. Tem misericórdia, quebranta esse coração insensível para ele ser mais humano, ter mais amor pelas pessoas, as pessoas que sofrem. Fazer como Barnabé, que vendeu a propriedade. Olha, imagina hoje, quem vai fazer uma coisa dessa? Eu tenho 3 casas, supondo, eu não tenho, eu só tenho a casa que eu moro. Mas se eu tivesse 3 casas, vou vender uma casa minha, vou vender 2 para dar o dinheiro para quem está precisando. As pessoas não fazem isso, pelo contrário. Você está passando apertado, você está desempregado, você fala, eu vou vender o carro. Aconteceu comigo no início de 92, quando eu mudei para essa casa aqui. Eu tinha um Opala 72, ia chegando o Natal, não foi no início, foi no final mesmo. Ia chegando o Natal, eu tive 6 empregos aquele ano, e o inimigo veio, passou a perna, eu não parei nenhum. E faltava 15 dias para o Natal, eu disse, eu não vou passar outro Natal apertado com meus filhos, eu vou dar presente para meus filhos, eu vou dar o que comer para meus filhos nesse Natal. Vou vender esse carro. Pus o carro à venda, valia 15 mil. Apareceu uma pessoa na minha casa e disse, olha, você está apertado, está desempregado, eu tenho 9.500. Se você quiser eu te dou, senão eu não compro. Eu aceitei, eu precisava. Tem gente que faz isso, vê que você está no aperto, em vez de falar, irmão, vou comprar para te ajudar. Não, ó, eu tenho tanto, é que eu te dou metade do valor, se você quiser. Você está apertado, você vai ter que aceitar. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. A hora que a pessoa mais está precisando, você vai lá e ainda toma o que é da pessoa por quase nada. Aí eu te pergunto, onde que está Deus na tua vida? Está o Deus do dinheiro, né? Porque o Deus da compaixão, da misericórdia, ele passou longe de você. Ele passou longe de você. Você que não se compadece do pobre. Você que não se compadece daquele que está faminto. Eu superei, graças a Deus. 8 anos depois eu comprei outro carro. Depois troquei de carro. Depois troquei. Graças a Deus, né? Deus abençoou a minha vida. Mas tem tanta gente que não tem o mesmo destino. Mas Barnabé foi lá, vendeu a propriedade, veio, pegou dinheiro e pôs nos pés dos apóstolos. Esse é o tipo de coração que agrada a Deus. Um coração que acredita que não ficará pedra sobre pedra, mas todas serão derrubadas mais cedo ou mais tarde. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós temos um exemplo daquilo que não agrada a Deus. Um casal chamado Ananias e Safira, que mentiram por interesse. Isso é muito triste. Vamos ler, capítulo 5, versículo 1 até o 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e segurou parte do dinheiro, sabendo-o também a sua mulher. E levando uma parte desse dinheiro, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então o apóstolo Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e guardasses uma parte do preço da propriedade? Guardando-a não ficava para você? E vendida não estava em seu poder? Por que você formou esse desígnio no seu coração? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Você não tentou enganar homens, tentou enganar Deus.
E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Olha só como são as coisas, né? Enquanto Barnabé, preocupado com a fome dos irmãos, vendeu a propriedade, levou o dinheiro e falou: olha, reparte com quem precisa. Ananias pensou: vou me aparecer agora, vou mostrar o quanto eu sou generoso. Vendeu aquela propriedade, pegou uma boa parte do dinheiro e guardou. Isso aqui é nosso, viu, mulher? Isso aqui ninguém precisa ficar sabendo. Pegou o restinho, foi lá e tá aqui, olha. É para ajudar os irmãos. O que é isso aqui? Ah, é o dinheiro da propriedade que eu vendi. Mentindo descaradamente. Ninguém mente para o Espírito Santo de Deus, porque ele também é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. E ele conhece as profundezas do teu coração e da tua mente. Ele sabe quando você é sincero. Ele sabe quando você tenta enganar. Ele sabe quando você tenta usurpar a glória que é dele. Não ficará inocente diante de Deus. Ananias morreu porque mentiu. Um mal súbito lhe tirou a vida. Mais tarde, quando a esposa dele apareceu, não sabendo que ele tinha morrido, e já estava inclusive enterrado, apareceu Pedro para testar. Ela disse: me diga uma coisa, Ananias, vocês venderam aquela propriedade por tanto? Ela disse: sim, foi por essa quantia que nós vendemos. E Pedro disse: muito bem, você está consertada com seu marido para mentir. Você mentiu para Deus, Safira. Você mentiu para Deus. E os pés dos que levaram o seu marido e sepultaram ele estão atrás de você. Vão te levar também. Você vai morrer aí também. E ela foi amaldiçoada e morreu ali mesmo e foi sepultada. Irmão, se você vai morrer, para que tanto apego a bens materiais? Para quê? Eu tenho uma casa no céu. O Senhor preparou para mim. João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma morada no céu. Apocalipse fala da cidade mais linda que nenhum engenheiro jamais imaginou. Uma cidade de ouro puro, com portas de pérola, uma cidade que tem uma luz própria, que não precisa de sol. É o destino daqueles que seguem o Senhor, daqueles que não ficam apegados em coisas materiais. O ouro vai enferrujar, vai acabar, a prata vai acabar, o dinheiro vai ser queimado. Tudo se acaba. Não existe poder perene nesse mundo. Todo o poder desse mundo é transitório, é efêmero. Porque eu vou me apegar a uma coisa que existe hoje, mas amanhã vai se acabar? Vou me apegar no poder de Deus, que é eterno, na juventude de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eterna. Eu conheci ele quando eu tinha 23 anos de idade. Ele tinha 33. Hoje eu tenho 61, ele continua com 33. E ele prometeu que aqueles que o seguissem, ele daria a vida eterna. Ele disse também que um homem achou um tesouro no campo. E ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo para se apossar do tesouro. O tesouro é a salvação. Vende tudo que você tem, entrega tudo que você tem para se apossar da salvação, porque vai valer a pena. É uma salvação eterna. É vida eterna ao lado do Senhor no céu. O céu é real, o paraíso é real, mais real do que o que nós vemos nesse mundo. Tudo que nós vemos nesse mundo é cinza, é poeira, vai se acabar muito em breve. Podemos olhar para as estrelas de Hollywood do passado, aquelas lindas mulheres que ou são velhas encarquilhadas ou morreram todas e viraram pó. Tudo é ilusão nesse mundo. Tudo é ilusão nesse mundo. Só Deus é real. Se apegue a Ele. Deixe de ser aquela pessoa que fica apegada a bens materiais. Meu carro, minha casa, minha propriedade, meu nome. Você não tem nada, você não é nada. Só Deus é grande, só Deus é eterno. Não vale a pena. Pode olhar para os grandes palácios. Pode olhar para as grandes pirâmides do Egito, os castelos medievais gloriosos na sua época, que hoje são apenas ruínas. Assim é o ser humano também.
Mas aquele que está na presença de Deus, como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Habite no esconderijo do Altíssimo. Fique na sombra do Onipotente, para que Ele possa continuar abençoando a sua vida. Entregue tudo que você tem, se desapegue de bens materiais, se apegue à palavra de Deus, se apegue a uma fé pura, viva e verdadeira, para que você possa fazer parte daqueles que um dia serão os cidadãos no céu. Deus abençoe você, sua família e o Brasil.